Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez, nossa página Seven Live. O objetivo da página Seven Live, como eu sempre salientei, é buscar qualidade de vida, uma vida boa, né? É buscarmos aí felicidade. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, felicidade. Um tema que é muito, vamos dizer assim, não é tão discutido e falado, mas todos nós, de certa forma, acabamos por passar por momentos de tristeza e alegria, e em várias ocasiões aí somos surpreendidos por algumas, vamos dizer assim, doenças atuais, por algumas tensões, por algumas características da nossa própria vida que de certa forma nos leva aí a uma infelicidade, né? A uma vida infeliz. Bom, o conceito de felicidade está relacionado, entendeu? A palavra felicidade na nossa língua, né, vem de felix, basicamente isso, felicitas, né, do latim, felicitas, e felix, que está relacionado a abundância, prosperidade, né? Pode se assemelhar um pouco aí à palavra salam do árabe, né, ou shalom, né, aí do hebraico, né, uma situação assim de integridade, de completitude, né? Felicidade, aí esse nome não simplesmente de alegria, mas uma situação aí de, vamos dizer assim, de prazer e bem-estar. Felicidade também foi muito discutida, né, na Grécia Antiga, era chamada de eudaimonia. Então, para eles, para os gregos, entendeu, né, felicidade ela só era concreta, isso antes aí de todo o desenvolvimento aí da filosofia, no caso, né, ela era completa quando você, por exemplo, abrigava em si um Deus, né, que de certa forma lhe fazia feliz, né, quer dizer, a presença dessa, vamos dizer assim, desse gênio, né, te fazia feliz. É lógico que tudo isso é relacionado à questão da mitologia grega. Mas os gregos trabalharam muito essa questão da felicidade, por quê? Aliás, eles perseguiram muito a felicidade. Então você tem, por exemplo, aí os epicuristas, né, ali, a partir ali do desenvolvimento, por exemplo, ali do período helenístico, né, que antecede um pouco o período clássico, iremos falar um pouco de alguns representantes, que se voltaram a essas questões da felicidade, mas enquanto algo a ser buscado e vivenciado a partir basicamente de duas formas. Então você tem, por exemplo, os epicuristas, né, que acreditavam que a felicidade era algo, né, próprio do prazer. Mas não é, por exemplo, não faz parte acreditado, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, entendeu? Né? Não era um prazer desmedido, não era a busca, por exemplo, entendeu, de uma libertinagem, uma vida de orgia, né? Uma vida de festas e glutonaria, né? Que te levava a um prazer absoluto, a uma satisfação total dos sentidos. Né? E a própria palavra, por exemplo, sensualidade, né, sensual, ela vem realmente de sentidos. Ela vem dessa característica nossa que termos essa sensibilidade sensitiva. Quando falo isso, falo a respeito do tato, né? Falo a respeito, por exemplo, do gosto, do paladar, do cheiro, né? Da visão, da audição, né? Os 5 sentidos que de certa forma fazem parte aí da nossa característica, de nossas características humanas, associado, no caso aí, a uma interpretação, vamos dizer assim, muito diferente que os animais dão a respeito disso, que só a razão e a consciência, no caso, podem oferecer aí para nós. Mas voltando à questão da felicidade, então os epicuristas, a única maneira, por exemplo, deles acreditarem que a felicidade poderia ser plena, é você se voltando ao quê? É você se voltando a uma satisfação pessoal. Então, para eles, por exemplo, aquilo que era desnecessário em relação à felicidade deveria ser deixado de lado. Né? E aquilo que era, por exemplo, natural e primordial, como você se alimentar, né? Como você se vestir, como você cuidar do seu corpo, era primordial. Já os estoicos, semelhantes, por exemplo, aos budistas, aí você tem vários cristãos que, de certa forma, também têm uma compreensão meio que semelhante em relação a isso daí, né? Podemos dizer isso daí, no caso, o objetivo, a felicidade, ela só era encontrada quando você negava, e negava todos os sentidos, né? E negava até mesmo aquilo que de certa forma era natural, e aceitava o seu destino de maneira, vamos dizer assim, inquestionável. Então essa era a única maneira de você realmente negar
atingir a felicidade através da paz, né, e do equilíbrio, mas por meio, no caso aqui, da negação dos desejos, negação da sua própria vontade. Não existia um controle da vontade, como por exemplo você vê aí, através aí da ação dos epicuristas, da filosofia epicurista, mas era uma negação da vontade. Mas a vontade ela deveria ser constantemente negligenciada, para que aí sim, os budistas acreditam muito nisso, mais até do que os cristãos, para aí sim você ter paz, alegria e felicidade, porque você está negando, no caso aqui, a sua própria vontade, né, ou a sua natureza. Você tem também, entendeu, em relação a essa questão da felicidade, né, posteriormente a isso daí, anteriormente a esse período, vamos dizer assim, helenístico na Grécia, você tem os clássicos. Platão ele vai dizer, entendeu, né, nos seus livros, na sua concepção filosófica, que a única maneira de você se voltar à felicidade é você realmente trazendo equilíbrio àquilo que ele compreendia como 3 almas no seu corpo. A alma intelectual, racional, ligada interiormente à razão, a alma ligada às emoções e a alma ligada, por exemplo, aos desejos, aos impulsos, às vontades sexuais e vontades aí fisiológicas, necessidades fisiológicas. Então, para ele, entendeu, existia uma ordem. Então, a mente dominava as emoções elas deveriam exercer controle sobre esses apetites, no caso aqui nosso. Você tem também, entendeu, né, Aristóteles dizendo que, por exemplo, a felicidade ela só era conquistada através da razão e a finalidade do homem era ser feliz, sim, né, mas através da razão. Isso seria uma virtude. Mas a felicidade só poderia ser completa se houvesse, entendeu, também condições favoráveis para que essa felicidade fosse completa. Ela era conquistada, ela poderia ser fazer parte de você, essa felicidade, mas desde que houvesse condições necessárias para que essa felicidade fosse, no caso aí, completa, né? Você tem também, no caso aqui, já dando um salto na história em relação a isso daí, né, não temos muito tempo, eu não quero me estender muito em relação a isso, você tem o princípio utilitarista de Bentham, por exemplo, Stuart Mill, isso é filosofia. E para eles, por exemplo, o ser humano ele só é ser humano quando ele é feliz, ele é alegre. Ele tem que viver em um estado de bem-estar. Ele não pode, por exemplo, ser privado disso daí. E o Estado, na opinião de Bentham e Stuart Mill, ele deve promover isso daí. Ele tem que fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida e vivam bem em relação a essa questão da felicidade. Quer dizer, que tenham felicidade. Você tem também, entendeu, Freud, já se apegando um pouco à psicologia, que vai dizer, entendeu, né, que o ser humano ele vive no princípio do bem-estar. Só que ele não se realiza nesse princípio do bem-estar. Né? Na verdade, o que acontece com ele é viver sempre no princípio da realidade. É quase que semelhante a uma compreensão de Schopenhauer, quando ele vai falar, por exemplo, que a vontade, né, nossa, ela está intimamente relacionada à frustração. Quando você consegue aquilo que você quer outra coisa. E nessa incessante busca, entendeu, de se completar e ser feliz, você acaba também sendo frustrado. Para ele, assim como para outras pessoas, né, a felicidade ela era sinônimo, no caso aqui, de não tristeza. Você só era feliz quando você não estava triste. Então esse estado, por exemplo, de não tristeza, esse estado de não amargura, é consequentemente felicidade. Não é uma alegria estonteante, mas é um estado, por exemplo, de paz e equilíbrio que você só pode, de certa forma, conseguir através, do caso aqui, da negação de desejos, impulsos, vamos dizer assim, relacionados a essa nossa vontade. Você tem Freud também, que de certa forma ele trabalha essas questões, né? Quando você, por exemplo, se volta, não é um princípio platônico, quando você se volta, por exemplo, à contemplação, à reflexão, né? Através, do caso aqui, de um processo que Freud mesmo chamou de sublimação, onde você deixa de lado seus impulsos sexuais, a questão da libido, e isso é muito forte realmente no ser humano, para se voltar, entendeu, à arte, à religião. É compreensível hoje em dia, entendeu, que o envolvimento, por exemplo, do ser humano, no caso aqui, em assuntos religiosos, psicológicos, no caso aqui, altruístas, né? Existe uma escola de Oxford, né, que procurou, de certa forma, compreender como que era, por exemplo, o ritmo, né? Ou elaborou um questionário, né, que, de certa forma, compreendesse, entendesse o que fazia parte, como que eram essas pessoas felizes, qual era a fórmula para a felicidade.
chegaram à conclusão de que realmente, entendeu? As pessoas que são mais altruístas, as pessoas que pensam mais no outro, né? As pessoas que têm um envolvimento forte, entendeu? Com a religião, com a fé, né? Que não vivem tão ansiosas assim, à procura, por exemplo, de satisfação constantemente, são aqueles que têm mais felicidade, aqueles que alcançam, de certa forma, um certo equilíbrio. Então, felicidade pode ser, vamos dizer assim, sinônimo também de equilíbrio. Hoje em dia, é muito comum as pessoas, de certa forma, procurarem felicidade de maneira alternativa. Então você tem um aumento, por exemplo, de uso de drogas muito grande. Quando eu falo droga, eu não estou falando só, por exemplo, daquilo que é ilícito. Falo a respeito de álcool, falo a respeito de cigarro, né? Falo a respeito daquilo que mascara, entendeu? Uma situação de amargura, de tristeza, né, de melancolia que nós estamos vivendo e nos oferece, durante um certo tempo, né, durante um certo período, momentos de prazer, né, e alegria, vamos dizer assim, de maneira muito estonteante, dependendo da utilização ou do produto, no caso aí, que você vai aí estar utilizando. Mas todos esses recursos, eles são paliativos, entendeu? Todos esses recursos, eles realmente não podem oferecer uma felicidade ou um padrão de vida que seja satisfatório. Por exemplo, entendeu? Se as pessoas realmente fossem mais felizes em uma festa, por exemplo, eles não necessariamente, tudo bem que tem um apelo do consumo, mas também esse apelo de consumo trabalha nessas questões de infelicidade humana também, né? As pessoas não iriam, entendeu, se envolver tanto com isso. Por quê? Porque mesmo embora, entendeu, as pessoas passem, todos nós passamos aí por momentos, por exemplo, de infelicidade, frustração, né? Nós, de certa forma, entendeu, né, podemos aí ter uma vida muito mais satisfatória, né, sem a utilização de elementos que, de certa forma, são paliativos frente àquilo que nós realmente desejamos e precisamos. E isso daí, entendeu, não se aplica, né, simplesmente à utilização de drogas, entendeu, né, de ações, vamos dizer assim, artificiais. Isso aí pode ser, né, essa busca incessante, por exemplo, o prazer e a alegria, pode realmente nos levar a um consumo, pode nos levar, muitas vezes, a um aumento do apetite. Aliás, você desconta, por exemplo, a sua frustração na comida, você come mais, você gasta mais, né, e você não consegue sair dessa prisão onde você se encontra. Essa prisão onde muitas pessoas compreendem como zona de conforto, mas, ao meu ver, não tem muito conforto, entendeu, nessa prisão, onde muitas vezes nós nos encontramos, né? É uma prisão que a própria sociedade, ela vai, de certa forma, montando, ela vai mantendo, porque ela precisa, entendeu, de um exército de pessoas que trabalhem, entendeu, né, por um preço, por exemplo, não satisfatório, e não tenham esperança de sair dessa situação. Por isso que eu vou falar para vocês a respeito desse livro, Poder da Vontade, um livro que eu lancei recentemente. Existem outros autores, outros livros, principalmente no começo do século XX, que trabalham com essa questão da vontade. Tem algumas características que eu falei nesse livro, que também esses autores falaram coincidentemente, né, por coincidência. Mas eu, de certa forma, entendeu, eu só descobri que existiam esses livros depois que eu publiquei esse livro, né? E eu trabalho muito, entendeu, essa questão da felicidade. E os filósofos que eu me utilizo em relação a isso daí é Schopenhauer, no caso aqui, e Aristóteles. Mas a ênfase que eu dou mais não é a felicidade, mas a vontade. E a única maneira, de certa forma, entendeu, nós construirmos um mundo melhor, uma realidade melhor para nós mesmos, termos qualidade de vida, é darmos vazão à nossa vontade. Mas não uma vontade, entendeu? E eu, de certa forma, compartilho uma visão um pouco aí dos epicuristas, dos estoicos, não uma vontade, por exemplo, simplesmente fisiológica, né? O saciamento dos seus desejos, entendeu, né? Do seu ventre, né? Dos seus sentidos, simplesmente, não. Mas uma vontade idealística, né? Trouxe esse nome, vontade idealística e vontade fisiológica, para separar, entendeu, isso que nos torna humanos e ao mesmo tempo semelhantes aos animais, ou aos outros animais, vai. Então, entendeu, a nossa vontade, ela não pode ser negada a ponto de nos levar a uma inanição, ou uma acomodação frente a uma situação de estresse e até mesmo depressão que nós podemos aí passar. Então, o objetivo, entendeu, da página Seven Life é desenvolver felicidade, desenvolver alegria, trabalhar essas questões relacionadas ao bem-estar, e por isso que eu sugiro que vocês aí consigam, entendeu, esse livro, e procurem através aqui deste canal. Tem também, entendeu, aqui em Bauru, quem é de Bauru, na Jalovina, Empório Cultural, vocês podem encontrar esse livro,
E meu objetivo também é trabalhar esses livros ali pela internet, na Amazon e outras formas tal. Me procurem, entendeu, né? Nós podemos aí falar a respeito de muitas coisas, inclusive através, e também através, né, e também deste livro, no caso aqui, O Poder da Vontade. Pessoal, muito obrigado a todos, agradeço a participação de vocês, beijo. Espero que todos nós tenhamos uma semana feliz, né? Alcancemos realmente a felicidade, né? O nosso caminho, né? Realmente a essa felicidade, que não devemos perder tempo com coisas que nos tornam, por exemplo, infelizes, e que nos voltemos realmente a uma vida de prazer, mas não um prazer simplesmente imediato, passageiro, mas um prazer total, um prazer muito mais contínuo, né? Um prazer muito mais duradouro, e só podemos realmente conseguir isso daí quando nós buscamos aquilo que está acima dos nossos próprios sentidos. Pessoal, muito obrigado. Não deixem de sonhar, não deixem de buscar aquilo que é de melhor para vocês. Procurem, né, se voltarem, entendeu, à vontade, elenquem valores, né, vontades e desejos que realmente podem transformar as suas vidas. Escrevam no papel, busquem, entendeu, realizá-los, isso daí de acordo com a realidade, lógico, de cada um, com o tempo de cada um, mas a certeza que eu posso, entendeu, afirmar a todos vocês e também a mim, né, logicamente, é que todos nós temos o direito de ser felizes, todos nós temos o direito aí de sonhar e termos uma vida boa. Pessoal, muito obrigado aí por vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse material se vocês realmente quiserem, e o livro está aqui. Também estou disposto aí também a trabalhar em palestras, em conferências, né? Espero aí o convite. Pessoal, muito obrigado.